Olá, estamos aqui, conforme veiculado nas nossas redes sociais, no nosso super projeto, o Saber Sênior Trajetórias. Conforme prometido, estamos com Afrânio Reis, arquiteto, gastrólogo e presidente da Casa de Sossego Vó Teresa, aqui em Aracaju. E no episódio de hoje, iremos trabalhar sobre o tema Aracaju, cidade que cuida, cidade que envelhece. Então, vamos ao nosso convidado. Bem-vindo, Afrânio. Bem-vindo, Suzana. É, Primeiro, agradecer, né, estar aqui pela Casa de Sossego Vó Teresa, participando desse podcast e falar da nossa casa, né? A Casa de Sossego é uma entidade que fica aqui, uma instituição que fica situada aqui na cidade de Aracaju, na zona de expansão. É uma entidade civil, onde a gente promove serviços socioassistenciais para crianças e paralisia, adolescentes, como também idosos em situação de vulnerabilidade social e econômica. E por você ser uma pessoa, né, um profissional muito atento àquilo que acontece na cidade de Aracaju, a gente também te convidou para você contar um pouco como é essa parte que você acompanha do envelhecimento aqui em Aracaju. Como é que foi a sua introdução nesse processo? Por que que você quis começar a trabalhar com idosos e idosas, né? Foi com mulheres idosas, catadoras de mangaba, que é uma fruta aqui, né, do Nordeste, no Isso. Brasil. Vamos contextualizar, né, Ah, esse processo. E por que que você quis começar a trabalhar? na verdade, não foi o que quis, né? Foi, então, assim, os idealizadores da Casa Sossego Vó Teresa é o Tiago Avelino e o Fábio Dantas. Aham. E eu digo que para mim foi meu propósito de vida, né? Foi através da Casa de Sossego que eu cheguei ao meu propósito divino, né? Então, assim, eu jamais imaginei estar à frente de uma instituição, né, onde eu pudesse cuidar de pessoas, principalmente idosas, né? E eu acompanho isso da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito caridosa e eu via isso e nunca encontrava tempo, né? Que eu achava que um dia eu gostaria de ser como a minha mãe, de ajudar as pessoas, mas nunca achava um tempo pelas atribuições minhas da área do meu trabalho. E hoje não, hoje eu me dedico a essa instituição, que para mim eu não consigo mais viver sem à frente dela, né? Então, assim, a Casa do Sossego, ela existe já há mais de 9 anos, né? Então, foi 2016. Mas a nossa sede, ela foi inaugurada só há 3 anos. Então, foi um espaço que foi construído todo através de doações, né? Através de parcerias, empresários aqui da cidade de Aracaju, como também várias ações que nós fizemos, bazares, festas, shows, né? Então, arrecadações, bingos, sorteios de várias coisas. A gente construiu uma sede que hoje ela tem 1.600 metros quadrados, né? E ela fica lá na zona de expansão da cidade, aqui no bairro Rubalo, que hoje é a rodovia José dos Náufragos, né? Então, e a gente atende o público, tanto lá do bairro Santa Maria, né, que tem as catadoras de mangaba, como também na zona de expansão do Mosqueiro, né? Hoje também a gente está atendendo esse público das pessoas idosas lá do Mosqueiro, né? Então, nós começamos nosso projeto, na verdade, não na nossa casa, né? Por questões financeiras, já que ele não tinha condições de trazer o nosso público, os idosos, à nossa casa, nós fomos até ele. E foi muito legal que você contou um pouquinho antes desse nosso bate-papo que vocês começaram a fazer palestras embaixo das mangabeiras, né? Levando especialistas para falar sobre cuidado, sobre vulnerabilidade social, sobre como se entender, né, nesse processo de envelhecimento. Conta um pouquinho mais para a gente como é que era essa ida lá. Foi justamente isso. Então, assim, juntamente com alguns voluntários, né, a gente se reunia uma vez por semana, comunicava através de um WhatsApp de uma ou duas idosas e elas passavam essa informação e era aberto um espaço lá, um espaço público, debaixo de uma reserva da extrativista de Mangaba, que existe lá no bairro Santa Maria, e a gente se reunia debaixo dessa mangabeira e sempre a gente levava convidados da área médica, né, na área de saúde, então envolvendo também arte terapia,
Eu como também sou da área de gastronomia, eu focava também, mesmo sem ter ali subsídios necessários, sem água e nada, mas já levava, ensinava elas também a questão do reaproveitamento de alimentos, com as sobras que elas tinham ali. Tudo isso a gente fazia, né, mobilizando todas as idosas, e isso foi crescendo. Começou com 20, depois cada semana uma passando para outra, né? E hoje a gente tem mais quase 70 idosas, né, que participam dos nossos projetos lá na Casa Sossego, e hoje a gente consegue uma vez por semana a gente executar um projeto lá na Casa Sossego Vó Teresa. E me diz uma coisa, pensando na realidade de Aracaju, Aracaju tem 30% da população que é idosa, Sim, né? A maioria, como em todos os lugares do mundo, são mulheres. Nós estamos sempre, né, no topo do processo. Como é pensar um projeto que trabalha também com a questão da sustentabilidade, que eu sei que vocês abordam, das manifestações culturais, isso. assim, pensar numa cidade que você está trabalhando com catadoras, você está trabalhando com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como é que é trabalhar um pouco a cidadania dessas pessoas? O que que esse projeto tem trazido para vocês? É. Então, assim, o objetivo maior da nossa casa é justamente isso, é promover essa melhoria na qualidade de vida, né, como também preservar a dignidade dessas pessoas idosas, né, é o que a gente mais quer. Então, assim, e o que eu observo também da cidade é a questão de, muitas vezes, a questão da acessibilidade, né, então, desníveis desnecessários, a gente percebe pelas calçadas da cidade de Aracaju, se você, uma pessoa idosa, não tiver um cuidado necessário, então, ainda falta muito isso, né? Então, até de alguns espaços públicos, né, essa acessibilidade para esse público, né? Então, a nossa cidade ainda é carente disso, e através dessas políticas públicas, a gente está conseguindo, né, cada vez mais, aos pouquinhos, chegar lá e atingir nosso público. E me diz uma coisa, esse processo de acolhimento, as pessoas se inscrevem como nesse projeto? As idosas se inscrevem como? Elas vão lá à casa, procuram a casa, são mais de 1.600 metros, tem as atividades. Você me falou que elas têm um grupo. Nesse grupo é um grupo extremamente democrático, onde elas decidem o que elas vão fazer, né? Elas pensam e decidem o que que elas Uhum. vão fazer. Como é que elas se inscrevem nesse projeto? Então, como começou todo o processo, né? Então, a gente chamou a buscativa nossa, a gente saía, né, junto com assistente social e alguns voluntários, a visita, né? Quando que a gente queria abrir a casa, a gente queria começar nosso trabalho, então a gente não saberia o público. Então, a gente começou a visita nos bairros lá mais distantes, que a gente tinha próximo à casa, a visitação de porta em porta, né? Fazendo cadastramento, vendo as aptidões, as necessidades daquela pessoa, e depois a gente fez, quando a gente surgiu os cursos, a gente daí fez a comunicação e fez o contato com essas pessoas. Aí começamos nas mangabeiras, e isso aí foi se expandindo, uma passando para a outra, e foi aumentando os cadastros, né? Porque também a nossa instituição, ela participa de um projeto que é do Estado, o PAA, um projeto onde a gente dá de arrecadação de alimentos, Ah, que a gente recebe do governo toneladas de alimento e também a gente distribui para o nosso público de pessoas idosas. Então, elas também são cadastradas nesse projeto para receber esses alimentos. e em relação ao nível de escolaridade delas, como é que vocês trabalham esse incentivo para que elas exerçam a cidadania? O que que vocês trabalham com esse letramento de mundo? Como é que vocês fazem esse projeto? É, na parte dessa parte de educativa, né, nós temos uma pessoa também que orienta, nós tínhamos também uma parte de um profissional da área de psicologia que fazia todo esse trabalho, né, desse acompanhamento. A maioria delas, o nível de escolaridade, né, do público que a gente trabalha é um pouco mais simples, né, então, em função da localização que elas moram e em função também das acessibilidades que elas tiveram. É importante para quem está nos acompanhando colocar aqui quando a gente pensa em estudos de longevidade, influi muito a questão da memória. E a memória, ela está diretamente ligada à escolaridade, o hábito de ler, de exercitar, de fazer. E esse hábito pode melhorar a condição e a imunidade da pessoa. Então, assim, em países onde nós temos pessoas com alta escolaridade, as demências e o Alzheimer, ele é menor.
Então, a ciência já chegou dentro desse processo. Então, assim, é importante que nesses cursos que você está trazendo, né, ah, elas também tenham toda uma, tenham um acesso a habilidades e competências Sim, para que elas melhorem exercícios de memória, sim, as de cognições, leitura, as todas que a gente tem. cognições desse processo. E a cultura que vocês fazem lá, trabalhos ligados à cultura, ao desenvolvimento, Através né, da dança, né? da A gente envolve as danças, dança. entendeu? Regionais, tudo isso, envolvendo folclore, tudo isso. Elas participam bastante, né? Então, a gente envolve também a questão da arte terapia, envolve todo esse processo. Conta um pouquinho para nós. Gente, eu acabei de comer um brigadeiro com banana da terra, gente, dos deuses, tá? De Deus, dos deuses, de acordo com a religião que vocês quiserem. Mas assim, ó, maravilhoso. Conta como é que foi essa experiência de ensiná-las e fazer esse processo. Então, assim, além de tudo, vocês trabalham essa questão de aproveitamento dos alimentos, todo esse processo. Conta um pouquinho. Então, assim, sou eu mesmo que ministro, né? Sou formado em gastronomia, ministro algumas oficinas com elas, né? Então, de reaproveitamento. E a gente fez, no último projeto que a gente teve lá, que foi o Memórias Afetivas, a gente criou módulos. Teve um módulo que elas aprenderam a fazer leite vegetais, que elas jamais imaginavam tomar um leite de amendoim, um leite de um reaproveitamento de uma semente de melão. Então, tudo elas ficaram encantadas. Então, hoje elas mandam vídeos para a gente produzindo em casa. Hoje elas já tomam um cafezinho tomando com leite de coco, que elas achavam que o leite de coco só era para colocar na moqueca, né? Então, elas aprenderam todo esse processo. Depois foi a questão de reaproveitamento de casca, né? Que elas Ah, viram quantos desperdícios existiam em casa. E a gente conseguiu fazer a produção de caldos de legumes, só de cascas, pães, todo esse processo que elas aprenderam tudo que elas desperdiçavam. E também envolvemos também a parte de doces, né? A gente fez produção de doces, geleias e doces sem a utilização de açúcar, mas, né? gente, vocês estão vendo que ele não está contando o segredo do brigadeiro, entendeu? Tá difícil. Pronto, aí Vamos lá. sobre o brigadeiro, né? Na verdade é um brigadeiro feito de biomassa, de banana verde. Foi utilizado banana verde, o processo de cozimento. E também tem um reaproveitamento da casca, que a gente faz algumas outras produções com a casca. Na verdade é uma biomassa, onde foi adicionado cacau, né? Ele pode ser adoçado com estévia, com mel, com melado de cana. E a gente coloca um pouquinho de leite vegetal e faz o processo de boleamento e depois só passar no coco ralado, alguma coisa, e você tem um perfeito brigadeiro, né? Perfeito mesmo. É muito bom. Então, isso também a gente fez lá na nossa casa, essa questão, elas ficam, então, elas aprenderam a fazer cocada de jaca. E alguma delas seguiu nessa área? Elas viraram pessoas que fazem isso para vender e melhorar a sua sustentabilidade ou ainda não? Ainda não, mas muitas, assim, pretendem fazer isso, Isso. né? Então, até no processo, quando eu ensinei a fazer a parte de geleias, eu ensinei até para elas como fazer uma embalagem para Hum. produção e ensinei até a questão da esterilização, da produção de embalagem de vidros, né? Então, ensinei desde o processo, os vidros que elas descartavam, como também elas podem pedir, a nossa instituição conseguiu essas embalagens. Então, ensinei esse processo de esterilização das tampas, dos vasos, até o processo de evasamento, né? Já que elas não podiam, não tem um espaço em casa por não ter um espaço na geladeira. Até o revezamento para ensinar a questão da durabilidade, né? De um Perfeito. processo até de 90 dias de uma geleia mantida fora de um processo de refrigeração. E depois ensinei a questão da embalagem com sobras, coisas que elas descartam, feita com saco do pão que ela pega na padaria que joga fora, com cordão que vem amarrado numa sacola. Então, tudo isso eu ensinei a elas a gente como pode transformar coisas que normalmente iam para o lixo e elas podem transformar isso na questão de empreendedorismo e elas venderem e passar isso adiante. A ideia aqui do podcast foi trazer convidados, né? E a gente fica muito feliz de você estar contando a história aqui, né? Do seu projeto aqui em Aracaju e do ecossistema que faz Hum. parte, né? O seu projeto com as idosas, né? E muitas idosas e alguns homens, né, Apenas idosos, né? três. Apenas três. Porque as mulheres as mulheres vivem estatisticamente mais do que os homens, a importância da questão da garantia desse cuidado com o meio ambiente, do cuidado com o seu autocuidado, que eu acho que vocês trabalham muito também, Muito. o que está dentro da perspectiva da Organização Mundial de Saúde, do autocuidado, de o que eu posso fazer para melhorar a questão dessa vulnerabilidade, porque naturalmente ser idoso é ser vulnerável.
seja por uma condição de saúde, seja por uma condição de entendimento de políticas públicas. E quando a gente pensou nesse podcast, nós pensamos em unir o e-mail, faculdade com graduação, uma faculdade vocacionada com uma única graduação que é de direito, com a Rede Internacional de Estudos em Gerontologia, buscando o quê? Pessoas como você que contem a sua trajetória, né? E que nessa trajetória tragam para a gente experiências e que a gente aprenda com o saber sênior. Sim. Então, a ideia aqui é trabalhar muito a perspectiva do envelhecimento ativo. Como a gente pode estar trabalhando na sua perspectiva, assim, como é que é envelhecer bem na sua prática? O que que você acha que seja envelhecer bem? Eu acho que todos os cuidados, como você falou, a questão do autocuidado, né? E, e tudo que a gente oferece lá a nossas usuárias, a nossas pessoas idosas, né? Então, assim, através dos cuidados, seja lá como a gente fez lá, aproveitou no mês da mulher, que a gente fez os autocuidados de higiene íntimas, então, coisas que elas jamais imaginariam, né? Com o público que a gente trabalha, teve aulas de maquiagem. Na próxima semana a gente vai receber um convidado onde a gente vai ter uma questão de uma dermato funcional, onde a gente vai fazer a massagem facial, né? Então, tudo isso, acho que para a gente é encantamento e envelhecer bem, é esse cuidado que a casa oferece e sempre vai oferecer a essas pessoas. Sobrevivemos disso, de E, amor. e o e-mail vai estar em parceria com vocês, trabalhando todo esse lado jurídico, né, do entendimento de cidadania e de política pública, Né? né? Isso é muito importante, né? Então, assim, os relatos que elas contam, esse apoio que vai surgir através de vocês, então isso para a gente vai ser muito gratificante. E uma outra questão, Afrânio, como você, enquanto profissional, né, que trabalha com design, arquitetura, com aquilo que é o belo, como é trabalhar o belo, trazer essa beleza das pessoas, sabe? Como é que como presidente de um projeto, de um projeto social que tem muitas idosas, muitas trajetórias, muitos saberes, como é que você se sente em relação a Aracaju, uma cidade que está envelhecendo, né? Precisa envelhecer de uma maneira mais cuidada, porque ela precisa ser um pouquinho mais entendida, né? Você falou da questão das calçadas, mas eu acho que não é a questão da mobilidade mesmo. Uhum. Como é que você vê esse processo aqui em Aracaju? Cada dia mais, uma vai passando para outra, né? E elas vão surgindo em função até do tratamento, né? Que a nossa casa oferece, né? Então, assim, lá na nossa casa, então, assim, cada dia e cada encontro que a gente tem com essas pessoas idosas, a gente acaba aprendendo cada vez mais, né? Você, como eu digo assim, então, quando eu entro, quando a gente tem nossos encontros, eu me transformo em outra pessoa quando eu saio, porque sempre elas deixam alguma lição pra gente, né? O aprendizado é muito grande. E, e elas questionam muito essa questão da acessibilidade de outros locais que elas vão. Então, nossa casa ela foi projetada, então como foi uma área toda construída, ela foi projetada pensando totalmente nessa acessibilidade, né? Então, a casa toda térrea, né? E os acessos que tem mais desnível, então todas elas têm rampa, os dimensionamentos, a parte também de sanitários, tudo foi pensado nisso, né? Então, assim, é essa dificuldade que elas falam da questão quando vão pegar um transporte urbano, que não tem um acesso, que não consegue levantar a perna, tudo isso, né? Então, assim, e breve a gente vai ter conferências, tudo, e como nossa casa faz parte também do Conselho da Pessoa Idosa, né? A gente discute muito isso e tem a ajuda desse conselho para a gente cada vez mais melhorar essas condições para essas pessoas, né? Então, assim, a gente vê muito essa mobilidade toda na cidade, que ainda falta muito e elas citam muito isso lá. Quando a gente tem nossas reuniões, essa questão principalmente de acessibilidade de transporte público, né? Nos locais que elas vão, os espaços que tem, tudo isso elas comentam. Então a gente passa isso, né? A gente por fazer parte lá do conselho, a gente leva essa informação e como também lá na nossa casa a gente tem essa escuta de atendê-las cada vez mais. Muito, muito importante esse processo. E aqui no Saber Sênior, Trajetórias, nós vamos trazer para vocês histórias como a do Afrânio, que conta como é organizar e presidir
um projeto social que cresce e que precisa da sustentabilidade, mas também precisa estar antenado com a política pública, porque sem entender esse movimento relacionado ao fenômeno do envelhecimento, se nós nascemos, nós logo envelhecemos, né? Desde que nascemos, nós estamos envelhecendo numa perspectiva de trajetória, nós precisamos trabalhar mais o entendimento. E uma coisa que vocês trazem também, que é muito importante, é a questão da intergeracionalidade. Sim, trabalhamos A bastante isso, né? família, A né? família se envolve, então quando a gente faz nas reuniões, principalmente lá na reserva, leva o neto, a filha, né? A gente tinha um trabalho que a gente fazia de natação, tudo, então sempre queria levar a neta, eu posso levar a neta, então tudo a gente faz, esse trabalho acontece sempre. Então, sempre, e principalmente nos eventos grandes, que a gente faz uma festa de junina ou de final do ano. Então a gente dá também esse direito, cada pessoa idosa que frequenta a nossa casa, ela é convidada a levar outra pessoa, né? Então a gente faz esse trabalho desse convívio social e justamente, principalmente, essa questão da socialização, que é o mais importante. E eu acho que também a questão da criação de jogos, né? Vocês trabalham através de jogos, vocês Isso. trabalham a questão das regras, dos processos, e isso acaba reverberando nas famílias, né? Então é importante isso, né? Então a gente também teve campeonatos de jogos, que elas adoram jogos, né? Então a questão de memória, né? Então assim, e interessante que a gente descobriu até a disputa que existe entre a outra, né? Mesmo que não tenha premiação, mas isso que é muito interessante. Elas ficam afinadas quando a gente aplica jogos, principalmente dominó e baralho, né? Então elas gostam muito. Exatamente. E é importante ressaltar que a Casa de Sossego, Vó Teresa, eu te perguntei, né, o porquê, né? Ah, E aí o Afrânio colocou que o sossego é o sossego de paz, né? De encontrar sua paz, talvez seja, né? Que foi uma senhora que doou, né? isso, O quem doou foi o terreno, né? Francisco, né? O É, Francisco que é. doou, foi uma doação do terreno, né? E a Teresa, né? A mãe dele, então, é Vó Teresa e o sossego é justamente isso, a casa que passa. E a avó é justamente isso, é aquele abraço de vó, né? Então, o que é a casa de vó? É aquilo que ele recebe de braços abertos, é aquela avó que sempre está lhe esperando com o maior amor, com o melhor prato de comida, que sempre vai deixar lembranças. Então, isso é a nossa casa. Ai, que bom. E com certeza a gente vai lá, né? Para fazer muitos trabalhos em conjunto. Ah, Obrigada pela sua entrevista. Você quer dizer algumas palavras? Quer terminar colocando mais alguma coisa? Quer dar o telefone da casa? Quem quiser fazer uma doação? O que que você quer dizer para gente? primeiro agradecer, né, por estar aqui em nome da Casa de Sossego Vó Teresa, de todas as pessoas que fazem parte dela, né, porque ela existe e ela acontece em função de parcerias, dessa nova parceria. Isso é muito importante para a gente, né, porque para manter, todo mundo sabe, para manter uma instituição não é fácil, né, então a gente fica atrás de recursos, de parcerias. É, a nossa casa, se quiser, sempre serão bem-vindas, né, as doações. Você pode fazer a doação através, ou então entrar em contato através do telefone aqui celular, o 9811 7419, tá? E acompanhar nossos trabalhos nas redes sociais, no Instagram, volteresa.ong. E lá, qualquer coisa no direct, manda mensagem e acompanha lá que sempre tem trabalho mostrando as ações que a gente faz na nossa casa. Parabéns pelo trabalho, parabéns para todas as pessoas que trabalham nesse maravilhoso projeto. Com certeza, a Faculdade IMEI, né, o Instituto Mariano de Estudos e Inovação, vai estar presente com vocês sempre que vocês precisarem, agora nessa nova parceria. Dizer a todos que as matrículas para o curso de Direito estão abertas. É uma faculdade que trabalha com pessoas com 60 anos ou mais, então são pessoas que trazem esse saber sênior, e é por isso que nós pensamos neste podcast para trazer o quê? Saberes e trajetórias. E não esqueçam, gente, no próximo episódio estaremos aqui com outro convidado ou outra convidada para falarmos sobre envelhecimento ativo e saudável. Nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube e não perca nenhum dos nossos episódios. Até lá!